Já foi Agora, tudo? André, Vou ler. você vai falar mais alguma coisa sobre o famoso lá, alguma coisa? Só vou falar do Thiago e do cara do Kiss. Vou fazer um... Isso, tá, isso. E o nosso diretor já tá apressando. Sabe? Ai, não, também eu me estendi aqui, né, gente? Hoje eu me empolguei. Não. Eu vou vendo o horário que a gente tem aí pra fazer ainda, entendeu? E tá acabando a fita? Hã? Tá acabando a fita? Acho que tá acabando a fita, gente. Então eu vou contar aqui um caso também em relação, né, famosos assim que eu vi no caso desse dia que aconteceu com o Thiago da Fazenda agora de 2021. Ele falando que ele de uma experiência, eu acho que ele tem assim um certo donzinho também de ver, né, coisas assim sobrenaturais. Ele disse que ele estava no quarto, já tinha apagado as luzes já, e ele sempre era um dos últimos a dormir. Então eu falei o nome, o Thiago que participou da Fazenda agora de 2021. E então ele disse que ele contando lá para uns amigos lá à noite que ele foi dormir e a cama dele era lá no fundo do quarto, e ele estava ali deitado na cama e estava com o olho aberto, ele falou. E quando ele olhou na direção da cama da Tati, né? Da Tati e da Tati Quebra-Barraco e da Solange, ele falou que viu. Solange Couto. Não é Solange Couto. Não é Solange Couto é da Globo, gente. Solange. Aquela ex-banheira do Gugu. Que fazia a banheira lá do Gugu. Depois da Luísa Biel. Matos? Solange Matos? Não. Então, aí ele disse que ali na direção da cama da Tati e da Solange. Tá aparecendo um pouquinho em cima de você aí, né? Mas só pro pessoal ver. Eu afasto aqui. Não. Só pro pessoal saber quem é o cara. Então, ele disse que ele viu uma sombra também escura. Ele falou como se fosse de um homem. Ele falou que aí já, né? Ele falou que dava assim como um formato de um homem. Aqui, gente. Isso daqui eu vi ele contando ali acho que para quem foi, amor? Era um pessoalzinho que estava com ele ali na casinha da árvore, ele contando. Porque ele estava ali na casinha da árvore e ele viu novamente alguma coisa ali na área dos animais ali. Ele viu que até ele falou assim: vocês estão vendo aquilo ali? Olha lá, quem é que está lá? E já era tarde da noite, né? Então ninguém podia andar ali na área dos animais. Aí falou assim: deve ser alguém aí da produção quem estava com ele. Ele falou: não, mas não é gente da produção ali. E aí ele foi onde ele pegou e contou. Ele falou assim: gente, eu tenho visto umas coisas estranhas aqui. Eu vi, aí ele contou que ele falou assim: eu vi um ser, um vulto, ele falou, um vulto negro, parecia ser de um homem, ele falou. Mas só que aí eu até pensei, deve ser um ninja que tá aí andando pelo quarto, né, assim. Mas ele falou que aquilo era aquele ser que ele viu era muito alto, né, amor? Que ele falou, até o Odilon estava junto comigo no dia que ele... devia ter muito mais de 2 metros. Ele falou que tinha mais de 2 metros esse ser que ele viu ali entre a cama da Tati e da Solange. E aí ele disse que ele, né, depois, aí ele disse que ainda piscou o olho assim para ver se era mesmo, se ele estava vendo mesmo, se... E ele então disse que ele ficou assim bem assim intrigado com aquilo, né? Porque ele falou que no começo até que ele achou que era alguém ali, algum ninja da produção andando pelo quarto ali, parou ali entre elas ali. Mas depois ele reparou que aquilo ali, né, era um ser muito alto, mais de 2 metros. E aí dele contando isso, ele só contou isso porque ele viu um outro vulto andando ali na área dos animais ali, né, amor? Sim. Só que era uma pessoa com uma vestes branca, ele falou, mas ele não falou que não conseguia ver a feição assim, de rosto, nada. Era só assim um vulto branco. Ele viu passar ali na área ali dos animais, e ali onde ele estava na casinha da árvore
tem uma vista muito boa ali para aquela área dos animais ali. Então aí até o pessoal que estava ali, tudo, a Aline, me lembro que a Aline estava ali, ficou com muito medo, depois de ficar sozinha, por causa disso que ele contou. E ele falou, eu ando vendo umas coisas aqui dentro da sede. Ele falou, aí falaram, né, você tem medo? Ele falou assim, não tenho medo não, mas fico assim um pouco intrigado, acho que é das dúvidas que a gente tem também, né? E o outro caso é do ex-guitarrista do Kiss, que, né, contou numa investigação paranormal, né, amor? Sim. O nome do programa, até eu acho que era na TNT, não, no I, né? No I. No canal I, Entertainment, que tem na TV a cabo. Então, nessas investigações paranormal, aí ele porque participava alguns famosos, né? Então, ele contou que ele comprou uma casa bem bonita, né? Mas um pouco antiga. E ele disse que um dia ele estava lá na casa dele e quando ele chegou, né, subiu as escadas, e ele falou que estava tendo ali sentia algumas coisas ali na casa ali, né, meio que via de relance assim alguns vultos. Ele disse assim, né, tipo assim, com uma coisa assim que ele via. Um dia ele estava subindo as escadas e quando ele chegou lá no último degrau, ele falou que do nada ele se deparou com um espectro, ele se referiu assim, um espectro, ele falou, com uma feição muito feia, falou assim, uma coisa assim, que a gente já se via que não era coisa boa, e simplesmente aquele espectro empurrou ele escada abaixo, ele falou. E, né, ele falou que veio, graças a Deus que não aconteceu nada com ele, mas aquele espectro ali empurrou ele e ele caiu. Ele falou, eu caí escada abaixo, né, vim rolando escada abaixo. Naquele dia não tinha usado nada. E ele ainda frisou ainda, gente, naquele dia eu não usei nada, eu estava sóbrio. Então as pessoas dizem, tu devia estar doidão, tu estava na brisa, que não sei o que, né, deve ter usado uma coisa muito boa, não sei o que, viu? Ele falou, não, eu sei muito bem o que eu vi. E o que, se eu tivesse usado alguma coisa, isso não ia nem mexer comigo, ele falou. Ia entrar por aqui e sair por ali. Não ia dar nem importância, ele falou. Ele tá colocando... mas ele tá de máscara. Quer que eu ponha ele? Eu vou pôr Não precisa. É só pra, né, lembrar que é do Kiss. Era do Kiss. E então ele diz que o que ele ficou muito intrigado e que marcou ele foi que ele falou que estava, né, limpo aquele dia, estava sóbrio. Aquele dia ele estava de boaça mesmo. E ele viu nitidamente, ele falou que já estava tendo algumas experiências ali, mas nada assustador, ele falou. Porta bater sozinha, torneira da cozinha abrir, ele falou, né, barulho de talher no chão, essas coisas assim de casas mal assombradas. Mas nunca assim que ele pudesse dizer que poderia fazer mal a ele e a família dele. Mas nesse dia, ele falou que, né, quando ele chegou em cima lá, que subiu a escada, ele falou que era uma escadaria assim bastante alta, e quando ele chegou lá em cima no último degrau, aquele espectro, ele falou com uma feição muito feia, pegou e deu um empurrão nele assim, com as duas mãos assim no peito dele, e ele saiu rolando escada abaixo. Ele falou que graças a Deus ele não se machucou sério, né? Que ele poderia ter morrido, né, gente? Porque geralmente queda de escada você corre o risco de quebrar o pescoço e aí é a morte na certa. E ele deu muita sorte, né, gente? E também ouvi falar também a Lady Gaga. A Lady Gaga diz que ela ela é perseguida por um espírito que persegue ela, diz que até os dias de hoje, né? Ela já foi atrás de médiums aí, e foi desde quando ela parece que se mudou para um apartamento em Nova York, se não me falha a memória. E ela diz que vê esse espírito acompanhando ela ali direto.
E também, ai, eu tinha lembrado um outro aqui, mas já me escapou já. Ai, gente, agora aqui, né? Agora lembrando aqui, eu li não tem muito tempo que eu li. Tava vendo. Ai, agora eu não lembro se foi no Google, não lembro, gente. Nem sei se é verídico isso, mas é curioso. Que o apartamento onde o. Ai, caramba, me fugiu. John Lennon? Não, me fugiu agora. Chibinha. David Bowie? Chibinha. David Bowie? David Bowie, tem né? David Bowie. O David Bowie, o camaleão? Sim, o camaleão. Isso, é. Disse que ele disse que ele morava, né? Até ele morrer, ele morava num apartamento ali, acho que em Nova York também, de frente para o Central Park, que era um apartamento que ele adorava porque ele amava aquela vista, né? E ele tinha um piano que ficava bem de frente ali, uma vidraça assim, sabe? Uma janela grandona, muito linda. E eu lembro que tinha até a foto desse prédio, desse apartamento, com o piano branco dele. E aí, limpando ali as vidraças, ou um rapaz fazendo a manutenção ali daquelas vidraças, viu ele tocando piano. Nossa, que Foi. legal. Tocando piano, viu ele ali tocando piano. E diz que aí ficou ali ainda limpando a vidraça, ele olha, eu me arrepiei toda agora, gente. Ele tocando piano, ele ainda deu risada, ele falou que era um senhor de pijama, olhou para ele e deu risada. Ele falou, e que tinha um olho engraçado. Quer dizer, o David Bowie, ele tinha um olho mais claro que o outro, né, gente? Ele tinha um olho castanho e um olho verde. E um olho verde, um olho castanho e o outro verde. E aí esse rapaz, né, limpa ali e diz que quando ele foi pegar alguma coisa, quando ele olhou de novo, a música parou e ele não estava mais ali. E aí ele comentando lá embaixo, né, falou, nossa, agora estava limpando a vidraça lá daquele prédio lá, o apartamento que tem um piano branco, o senhor lá estava tocando uma música tão bonita, mas tão bonita. Aí, é que na hora ele não se lembrou. Ele certo, nem sabia, nem sabia, né? Que ali era o apartamento do David. Imagina, você imaginar que você tá limpando a vidraça do David Bowie, né, gente? E aí o rapaz fala assim, aí o porteiro escutou e falou pra ele, que apartamento? Aí ele falou, apartamento lá em cima, lá tem um piano branco. Falou, mas porque eles não moram mais lá, né? Então até esse apartamento tava à venda. Não sei quantos milhões aí de dólares, né? Com tudo dentro. Não mexeram em nada. A mulher foi embora, a mulher dele, né, mudou de lugar e o apartamento ficou ali. E aí o porteiro fala assim, mas não tem ninguém lá, não mora mais ninguém lá. O único apartamento que tem piano branco aqui é o apartamento do cantor, né, já falecido David Bowie. E como que ele era? Aí ele pegou e falou assim, ele tinha um olho, parecia um olho mais claro que o outro. Aí, sabe, ficou assim. E aí o porteiro pega e fala pra ele, né? Falou assim, não, então você viu, foi o David Bowie, né? Aí até o porteiro pegou, mostrou a foto pra ele e tudo, falou, é esse mesmo. Só que ele tá bem velho mesmo. E ele, né? Quando antes de morrer, ele tava bem acabadinho, né, tadinho? Da doença. E ele pega e vê, confesso, se eu achar de novo, gente, eu vou trazer aqui, vou pedir pro nosso diretor dar uma procurada. Travou. Estamos travados. Sempre no mesmo horário. Sempre, já reparou? Não, mas o áudio tá funcionando, né? Tá. Não, gente, é mesmo. Então, aí eu vou procurar e vou ver se o nosso diretor coloca aqui. Mas é muito interessante isso. Né, eu estava lendo ontem, né? O Tiringa travou. Tava lendo, né, coisas assim de famosos, assim, procurando experiências sobrenaturais. Eu vi também que o apartamento que o John Lennon morava ali de frente, acho que para o Central Park em Nova York, diz que, né, tem pessoas que veem ainda ele ali dentro do apartamento. Diz que, acho que parece que também ele gostava muito daquele apartamento, e aí ele diz que ele gosta muito
Diz que tem pessoas que veem ele ali. Sem só imagem, mas a voz tá boa. Continua falando. Que aí vem ele ali. Vamos. Qual onde que é o comentário, Edilon? Acho que tem da Vera, não tem lá em cima? Peraí. É a Vera. Ixi, senhor diretor. Tá trocando a emissora. Ah, que eu falei, né, da Solange Couto. O Luiz Fernando, a Fazenda Mal Assombrada. Né, porque o BBB a gente escuta ainda alguma coisinha, mas da Fazenda eu não, até então não tinha escutado falar nada. Mas esse caso do Thiago também ficou bem conhecida também, Luiz Fernando. Eles pintavam o rosto e tocavam rock pauleira. Até hoje tocam. A banda ainda tá na atividade. Ainda tá. Tá na atividade ainda. A Verinha. A Vera, já ouvi falar que a mansão do Gugu Liberato é mal assombrada. Sei lá, pode ser, né, gente? Porque a morte dele foi muito, na minha opinião, também, violenta e inesperada, né? Mr. Bigode, fala minhas queridas. Oi, boa noite. Tudo bem, Mister? Seja bem-vindo mais uma vez com a gente. O Luiz Fernando. E aí, Andréia? Ele vendeu a casa, o guitarrista? Parece que sim, né, amor? Eu acho que ele vendeu. Depois dessa experiência que ele teve, desse empurrão, ele saiu da casa. Ele acabou vendendo a casa, saiu porque ele ficou com medo que pudesse acontecer algo do tipo com os filhos dele, né? Com a família dele ali na casa ali. O Denis, a Celine Dion disse que sente e conversa com o falecido marido dela. Eu acho que eu também já ouvi falar alguma coisa. Já ouvi falar alguma coisa, sim. Também já ouvi dizer que a... tá congelado, eu vou... Eu já ouvi dizer também que parece que a casa que a Adele mora, né, na Inglaterra, a mansão que ela mora lá, também parece que tem alguma coisa. Já ouvi dizer que eu não posso dizer com profundidade o que acontece, mas parece que a casa dela é mal assombrada também. Aqui, esses artistas super famosos, o Mr. Bigode está falando, esses artistas super famosos, na minha opinião, faz pacto. Vemos pela Amy Whitehouse. É verdade. Tem muitos que, por querer ali, pela sede ali para ser famoso e ganhar dinheiro, acaba fazendo esses pactos aí. Mas por que a Amy Whitehouse fez pacto? Parece, não sei, mas ele tá falando assim, não, que ele leu alguma coisa, né, mister? Vamos pro segundo comentário dele. Rola aí, amor? Será que travou os comentários também? Mr. Bigode, David Bowie era mutante. Não sei como ele não enxergou o homem. E fui junto com ele. Ai, meu Deus. Ele já é lá embaixo do Mr. Bigode. Falando dele, ele não gosta. Ele tá falando aqui, né? O Mr. Bigode, David Bowie. Ficam falando dele e ele não gosta. Adorava não, adoro. A gente fala dele, mas a gente fala dele com carinho, né? Anthony. Oba, voltou. Aí, Anthony, quietinha. Ai. Estou esperando, enquanto isso estou ouvindo a briga dos vizinhos. Ai, Vera. Agora essa foi boa, hein, velho? Luiz Fernando agora está bom. A Lia. Se eu morar em uma casa e ela fazer coisas estranhas, eu saio fora. Eu também. Deus me livre. Eu já sou estranha. Ainda morar num lugar estranho, com gente esquisita, não. Só estranho. Com gente esquisita, eu não tô legal. O Denis aqui, Vera, tô rindo alto aqui. Vendo as vizinhas, vendo a briga das vizinhas. Aqui, já volto, a briga tá feia. Meu Deus, vai dar polícia. Volta, Vera. A Lia, o Denis apagou ali. A Lia. Já ouviu falar de Robert Jackson? Johnson. Ele tocava blues e ele fez pacto na encruzilhada
E nas músicas dele, ele conta que ele sempre ouvia os cães do inferno vindo buscar ele. Ai, Eu acho que eu já vi alguma coisa já nesses negócios do investigação paranormal, se eu não me engano. Do I, né? Lá é, do. É verdade. Comentou alguma coisa sobre esse cantor aí de blues aí. É. De blues. Que blues? De blues. Blues. Pô. De blues. Tapada. Luiz Fernando, então, Lia, não é a casa, são os espíritos. É verdade. É verdade. Né? E muitos cantores aí, cantores, escritores, pintores, para conseguir aí a visibilidade que eles querem para ser famosos. Tem pessoas que são doentes por isso, por ser famoso, quer ser famoso, acaba fazendo esses pactos, que no começo vai servir a eles, onde eles consagram músicas. Olha, agora veio a palavra, tanto que eu esqueço. Consagram músicas, quadros, tudo para, lá pro de baixo lá, e é onde eles conseguem ficar famosos aí, e consequência disso vir muito dinheiro, né? Aqui. Eita! Essa Vera! Eita! Assustado virou causas de Ai, família. Vera trazendo as novidades Aqui dos é o Luiz vizinhos. Fernando. Então, Lia, não é a casa, são os espíritos. já A Vera, já. meu Deus, Meu as Deus. duas brigando por causa do vizinho bonitão. Barbaridade. Hein? Aí o bonitão às vezes não quer nenhuma e nem outra. Ô, Lelê. É verdade. Luiz Fernando, tem uma foto do fantasma do Elvis Presley na mansão que ele morou. Eu já vi Tem muita também. história, né? Ontem eu vi, procurando causas, eu vi falar também do Elvis Presley, que diz que na casa onde ele morou quando morreu, morreu, a casa também diz que é muito mal assombrada, diz que vem ele direto. Cristina. Casos de família. Cristina Rocha, corre aqui! Verdade, Denis, boa. Ai. Caramba, nem pra ver, nem se tivesse uma Tá vela vendo? que Se tava- tivesse lá com os O áudio- quadradinhos lá, nós É, aparecendo lá sua nas vela janelas. colocava o áudio pra nós ouvir, hein? É.